Olá, bem-vindos ao meu canal. Considere deixar um gostei e se inscrever no canal. Hoje você vai conhecer a experiência de quase morte de Laura. Laura tinha 24 anos, mas carregava um peso que parecia dobrar sua idade. Aos 10 anos de idade, seu mundo desmoronou quando seu pai, um homem gentil que a levava para pescar no riacho aos domingos, morreu em um acidente de carro. A imagem dele sorrindo, com a vara de pesca na mão, era tudo o que restava. Isso e uma dor que nunca cicatrizou. Aos 16 anos, perdeu sua melhor amiga e conselheira, sua avó. No mesmo ano, perdeu sua amiga da escola que havia estado junto dela desde o primeiro ano e eram inseparáveis. Seu mundo era feito somente de perdas. Sentia-se como se fosse a maior vítima da Terra. Sua mãe, Helena, seguiu em frente. 2 anos depois da morte de seu marido, casou-se com Roberto, um bom homem de voz grave e modos práticos. Laura nunca o aceitou. Para ela, cada olhar que Helena dava a Roberto era uma traição à memória do pai. Quando nasceu Pedro, o filho do casal, Laura sentiu o golpe final. Um menino de olhos castanhos que parecia roubar o pouco que restava do amor de sua mãe. Aos 6 anos, Pedro era barulhento, curioso e, para Laura, um intruso. Pedro tinha as 2 pernas atrofiadas desde o nascimento e era um cadeirante, mas isso não causava nenhuma empatia em Laura. Odiava aquele pequeno ser que, ao contrário dela, a amava muito. Aos 17, Laura entrou na universidade, mas não para estudar. Era uma fuga. Lá, conheceu um grupo de amigos que vivia entre festas e substâncias ilícitas. Primeiro, foi só para relaxar, apagar a raiva que queimava dentro dela. Mas logo virou rotina. Comprimidos, pó, fumaça, qualquer coisa que silenciasse o grito preso na garganta. Em casa, descontava no irmão. Pedro, pequeno e indefeso, às vezes levava tapas ou empurrões quando passava correndo por ela. Laura se arrependia depois, mas o ciclo não parava. O Réveillon de 2023 chegou como um convite para o caos. Laura foi a uma festa na casa de um colega da universidade e depois sairiam para assistir ao show de fogos no centro da cidade. A música pulsava, copos transbordavam, e ela misturou tudo: álcool, pílulas, o que quer que oferecessem. Perto da meia-noite, já no meio da multidão que abarrotava o centro da cidade, o chão pareceu se abrir sob seus pés. Seu corpo convulsionou, os olhos reviraram, e ela caiu entre os gritos dos amigos. Alguém tentou reanimá-la enquanto a música e os fogos continuavam, alheios à urgência da situação. No entanto, para Laura, o barulho cessou. Alguém chamou uma ambulância. Ela se viu fora do corpo, andando pelo hospital e tentando falar com alguém, mas ninguém falava com ela. Viu um túnel colorido se abrindo em uma parede e experimentou entrar nele. Chegou à conclusão de que as drogas criaram essas visões. Seguiu pelo túnel e encontrou sua amiga Ana. Com um sorriso de felicidade, correu para a amiga. Laura, o que está fazendo aqui? Disse Ana. Você não pode ficar aqui, tem que voltar imediatamente. Laura respondeu. Está brincando? Nunca me senti tão bem e tão feliz na minha vida. Vou seguir pelo túnel, Ana, disse Laura, caminhando mais para dentro do túnel. Ela observou que havia pessoas indo e pessoas voltando. Quando chegava quase no fim do túnel, viu 2 pessoas em meio a uma luz muito forte e que vinham em sua direção. Então, Laura explodiu de alegria ao ver que eram seu pai e sua avó. Eles a abraçaram, sorrindo com ternura. Era um lugar sem dor, sem peso. Ali, Laura sentia-se acolhida, finalmente livre da solidão que carregava. Mas o reencontro logo revelou um propósito. Ambos falavam de maneira suave, mas firme. Filha, sua jornada ainda não terminou. Há alguém que precisa de você. Ela queria ficar. Não havia mais tristeza ali, nem vazio. Mas então, uma imagem apareceu diante dela como um espelho d'água. Seu irmãozinho com os olhos grandes e inocentes, procurando por ela, chamando seu nome. Depois,
O viu já adolescente numa escola muito decadente, usando drogas. Colegas o chutavam e riam dele por ser um cadeirante. Certo dia, sem dinheiro para pagar as dívidas de drogas, ele entregou a própria cadeira de rodas para os traficantes, que foram embora e o jogaram no chão de um beco imundo atrás da escola. Viu sua mãe separada do marido, pois o culpava pela sua morte. Laura chorou muito ao ver isso. Seu pai colocou a mão em seu ombro. Ele precisa de você, Laura. Você tem um papel importante na vida dele. E você ainda tem muito a viver. As palavras ressoavam, mas Laura hesitava. O peso das suas dores era grande demais. Foi quando sua avó, segurando seu rosto entre as mãos, disse algo simples. O amor que você deixou para trás é mais forte do que qualquer escuridão. Querida, nós temos nosso tempo contado na terra. Somos o amparo de uns e amparados por outros. Todos nós estamos num destino entrelaçado. Fomos nós que decidimos vir e viver essa vida, e não podemos destruir nossos corpos porque precisamos dele para continuar esse entrelaçamento até que chegue o nosso dia de deixar tudo para trás. Com a graça e sabedoria de Deus, poderemos viver a eternidade com todos os entes queridos que não estão mais na terra. Um dia você virá nos encontrar, querida, mas agora precisa viver todas as etapas de sua vida terrena. Com lágrimas nos olhos, Laura compreendeu. Com um último abraço, ela fechou os olhos novamente. De volta ao mundo real, o som dos fogos, agora distantes, misturava-se com vozes apressadas e sirenes. Laura abriu os olhos, respirando com dificuldade, mas viva. No hospital, Laura acordou com o som de um monitor apitando. Sua mãe estava ao lado da cama, os olhos vermelhos, segurando a mão dela. Pedro, quieto num canto, segurava um desenho amassado que tinha feito para ela. Pela primeira vez em anos, Laura viu o medo nos olhos da mãe. Não por Roberto, não por Pedro, mas por ela. Helena sussurrou. Eu nunca quis apagar seu pai da minha memória, Laura, mas eu não podia parar de viver. A convulsão foi um aviso, disse o médico. Mais uma mistura daquelas, e ela talvez não acordasse. Laura olhou para Pedro, o desenho torto nas mãos dele, e sentiu algo rachar dentro de si. O arrependimento e a culpa esmagavam seu egoísmo, e ela, em prantos, pedia perdão. A volta para casa foi silenciosa. Laura sabia que o caminho seria longo, para largar as drogas, mas com o amor de sua mãe, de seu padrasto e de seu irmão, ela iria conseguir. Finalmente, ela aprendeu que, nessa vida, nós precisamos de todos e todos precisam de nós. O ser humano é incapaz de viver sozinho. Obrigada por assistir os meus vídeos. Fique na paz.